Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais uma mensagem da palavra do Senhor. Eu já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e também compartilhar este vídeo com todos os seus contatos, com todos os seus grupos sociais. A nossa meta aqui é semear a palavra de Deus, é enaltecer o reino do Senhor. E eu quero te pedir um grande favor, não deixe realmente de colocar o seu like. Eu tive pesquisando esses dias aí, eu descobri que o YouTube mantém os nossos vídeos numa escala de valores. Quando você coloca o seu like, o YouTube entende que você gostou do vídeo e ele vai subindo dentro do conceito ali, no meio daqueles outros vídeos que tem ali. Se você assiste e não deixa o seu like, o YouTube vai entender que você não deu importância para ele. Então, sempre que você assistiu nossos vídeos, deixa o seu like, é muito importante. Eu tenho visto aí que poucas pessoas têm feito isso, e isso também tem trazido uma forma de não crescimento. Então eu peço a você mais uma vez, você meu irmão que me conhece, é mesmo você que não conhece, se você entendeu que o vídeo é bom, se você viu que tem uma mensagem que agradou a você, que você pode estar compartilhando, não deixe de fazê-lo, tá bom? Eu agradeço muito a todos vocês que estão me assistindo agora e eu espero que a gente dentro de um breve tempo a gente possa estar crescendo bastante para estar podendo fazer até os nossos cultos aqui ao vivo pelo YouTube, coisa que hoje não é possível. Nós temos muito poucos irmãos inscritos aqui no nosso canal. Nós vamos agora por uma vinheta muito rápida e logo em seguida vamos dar início à palavra do Senhor. Muito bem, estamos de volta. Eu quero convidar você, se você estiver de posse da sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler alguns versos, depois vamos estar meditando nesta palavra. Livro de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus passou aquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se ele desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo duplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Vamos lá, queridos, vamos falar um pouquinho sobre essa história, a história de Zaqueu, uma história muito conhecida. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, era um cobrador de impostos, uma pessoa muito mal vista no meio dos judeus, porque o judeu ele se sentia oprimido pelo pagamento dos impostos. E numa ministração anterior, não anterior a essa, mas um pouco mais antiga que eu fiz, falando sobre Jesus ser um revolucionário, mesmo aqueles homens achando que os impostos estavam errados, Jesus ele fez questão de pagar o dele, para mostrar que os impostos estavam sendo pagos corretamente. Porque na realidade existe um erro muito grande da nossa parte. Nós confundimos erro com injustiça. E as duas coisas não são iguais. Muitas vezes tem uma coisa que ela pode ser injusta, mas ela não é errada. O imposto é uma delas.
Muitas vezes nós vivemos aqui em algumas cidades, aqui no nosso país, e existe uma diferenciação entre as cidades de quanto é cobrado de impostos em uma e em outras. Infelizmente, esses impostos podem parecer injustos, mas eles são corretos, porque existe uma lei, existe um procedimento de lei por trás disso. Se a lei foi feita corretamente, é outros 500, mas a partir do momento que ela foi feita, foi aprovada por uma Câmara Federal, foi aprovada por um Congresso, foi sancionada pelo presidente, ela está correta. Se ela é justa ou injusta, não podemos discutir sobre isso. Realmente tem leis que elas são acima da injustiça. São coisas terríveis que se criam para trazer benefícios para um e prejudicando outros. Mas não quer dizer que elas estejam fora da lei, que elas estejam erradas. E o que acontecia aqui era justamente isso. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, ele era um publicano, ele era um chefe dos publicanos. Ele era um homem que, aos olhos de todos os judeus, ele era um homem amaldiçoado. E um dia aconteceu que Jesus ia passar por aquele lugar e ele queria conhecer Jesus. E ele fez o possível para isso. Ele era um homem de pequena estatura, como a Bíblia diz, e ele procurou um lugar onde ele poderia se colocar para ver Jesus passar. E Jesus, quando viu, olhou para cima e viu Zaqueu, mandou que ele descesse. Zaqueu, desce que hoje me convém pousar na tua casa. E Jesus naquele dia foi passar aquela noite, aquele tempo, na casa do pequeno Zaqueu. Aqueles homens que estavam ali, os que seguiam Jesus, muitos deles apenas para criticarem, apenas para procurarem algum erro nele, para poder falar, quando viram que Jesus se propôs a ficar na casa de Zaqueu, falou: olha, esse homem vai ficar na casa de um pecador. E aí Jesus fala que ele também é um homem, filho de Abraão. E naquele dia estava chegando salvação na casa daquele homem. Zaqueu inclusive se propôs a dar a metade dos seus bens aos pobres. E se ele havia defraudado alguém, ele ia retribuí-lo quadruplicado. Era um momento, por exemplo, de arrependimento da parte de Zaqueu. Zaqueu, naturalmente, ele queria conhecer Jesus, e quando ele viu Jesus, ele fez todo o possível para vê-lo, e aconteceu tudo aquilo na vida dele. Zaqueu, como eu falei, ele era um homem chefe dos publicanos, um homem rico, e por ser um homem rico e publicano, ele era um homem que de alguma forma ele não era bem quisto no meio dos judeus. E o que aconteceu? Quando Jesus passou onde ele estava, procurou vê-lo a qualquer custo, tanto que ele subiu numa figueira brava. Eu não sei essa figueira brava, como é que ela é, que tipo de coisa que ela é, se ela tem espinho, se ela tem alguma coisa venenosa nela, não faço a mínima ideia. Mas ele, só pelo fato de saber que era Jesus que estava passando naquele lugar, ele não se importou o que poderia acontecer com ele subindo naquela figueira brava. Ele poderia ter alguma contaminação, ela poderia ser grandes espinhos, e aqueles espinhos poderiam machucá-lo, mas mesmo assim ele fez de tudo para subir e conhecer Jesus. Quando eu vejo Zaqueu ter uma atitude dessa, eu fico pensando, por exemplo, nas pessoas que vivem na vida de pecado. Essas pessoas que vivem no pecado precisariam fazer algo desse tipo. Procurar conhecer Jesus, tentar entender a essência deste amor tão grande que ele teve pela humanidade, que ele entregou a sua própria vida, e tentar sim essa pessoa sair daquela vida que ela tem levado. Nós temos visto aí muitas vezes pessoas que até escarnecem quando nós falamos do Mestre, quando falamos de Jesus e falamos do seu imenso amor. Aquele homem, Zaqueu, ele era um homem que ele sabia, porque uma coisa eu tenho certeza: todos nós somos pecadores, todos nós. O homem já nasce com a essência do pecado. Mesmo criança, bebê, ele não é um pecador propriamente dito, mas a essência do pecado já está na vida dele por causa da nossa descendência de Adão. E essa essência do pecado, ela vai se manifestar quando existir uma compreensão por parte daquela pessoa. Ela era uma criança, cresceu, se tornou uma adolescente, e quando ela chega numa certa idade, ela começa a aprender o que é o certo, o que é o errado, o que é bom, o que é mal, e ela começa a fazer as suas escolhas, e aí a essência do pecado que já está nela
começa muitas vezes a direcionar a vida dela. É uma coisa que, quer queira, quer não, isso todos nós vivemos. Um dia nós tivemos aquela fase da vida que não havia o pecado propriamente dito, mas a essência dele já existia em nós. E num determinado tempo da nossa vida, essa essência se manifestou. Foi onde nós começamos a fazer as nossas escolhas. Nós começamos a escolher entre o caminho bom e o errado. Agora, não queira me dizer que a pessoa entrou pelo caminho errado sem saber o que estava fazendo. Quando existe ainda inocência na pessoa, eu até entendo que poderia acontecer assim. Mas depois de um certo tempo, nós fazemos as nossas escolhas. Muitas vezes nas nossas escolhas, você tem na frente o bem e o mal. Quando você olha para o bem, ele te mostra um caminho bom e te diz que aquele caminho você vai ser recompensado um dia pelo Senhor. E quando você olha para o lado do mal, você vai ver que aquele caminho do mal, ele vai te apresentar recompensas imediatas. Então o homem faz a sua escolha. Ele escolheu o caminho do mal, por quê? Porque a recompensa é imediata. O caminho do bem, a recompensa, ela é com o tempo. E ele nem tem certeza direito que recompensa é essa. A salvação, para muita gente, ele faz aquela pergunta, afinal de contas, o que é salvação? Salvação é vida eterna com Cristo. Será que isso existe? É o que muita gente pergunta. E as pessoas continuam vivendo naquela vida. Mas tem um determinado tempo que nós precisamos parar para refletir sobre a nossa história, sobre o que nós vivemos nos últimos anos. Eu tive que fazer isso um dia. Eu nasci num berço cristão. Eu fui criado durante a maior parte da minha vida, ou uma boa parte da minha vida, dentro da igreja, aprendendo o caminho do bem. Mas um dia eu fiz uma opção, porque já tinha chegado numa idade em que eu tinha o direito de escolha. Foi quando eu fiz uma escolha, e a minha escolha me tirou dos caminhos do Senhor por muitos anos. Agora não venha dizer para mim que a pessoa sai sem saber o que está acontecendo. Ela sabe, é a escolha que ela fez. Zaqueu estava nessa vida. Veja que eu falei inicialmente que Zaqueu era publicano e um homem rico. Talvez quando ele era um homem ainda pobre, apareceu as duas opções para ele. Zaqueu, você tem esses dois caminhos. Você pode seguir aqui nos caminhos do Senhor, nos caminhos do Deus de Israel, do Deus Jeová. Esse caminho é um caminho mais difícil. Esse é um caminho que tem muitas pedras de tropeço. Este é um caminho que as portas são mais estreitas. Este é um caminho que você vai sofrer privações, você vai ter que fazer renúncias. Mas tem esse outro caminho aqui que é mais fácil. Esse outro caminho mais fácil, você vai se tornar um homem rico. Você vai ser uma pessoa abastada. Você vai poder subjugar aqueles que você não gosta. Você vai poder passar por cima das coisas e você vai conseguir tudo aquilo que você deseja em tempos muito mais rápidos. Você escolhe Zaqueu. Zaqueu com certeza fez aquela escolha de se tornar um publicano, um cobrador de impostos, mesmo que o povo daquela terra, que era o seu povo, que Zaqueu era judeu, mesmo que aquele povo fosse detestá-lo, mas pelo menos eu vou me tornar um homem rico. Eu não vou passar por privações financeiras. Foi a escolha de Zaqueu. Mas ao longo do tempo, essa escolha que ele fez deve ter causado algum problema na vida dele. Porque ele deve ter compreendido que tudo aquilo que ele escolheu, tudo aquilo que ele buscou, tudo aquilo que ele viu que eram coisas imediatas que iam chegar à vida dele, que aquilo não seriam coisas boas. E aí ele começou a ouvir falar de Jesus. Havia nascido Jesus há alguns anos, e naquele tempo ele estava caminhando naquela terra, pregando o reino de Deus, curando pessoas, curando cegos, curando enfermos, dando vista aos cegos, levantando enfermos, fazendo aleijados andar. E Zaqueu queria conhecer aquele homem. Ele precisava conhecer aquele homem, porque ele falou, não, tem alguma coisa que eu escolhi errado, mas eu posso mudar a minha história ainda. E Zaqueu, naquele momento, quando ele soube que Jesus ia passar naquele lugar, o que ele fez? Ele tentou ver Jesus, mas ele não conseguia, porque ele era de pequena estatura e os homens à sua frente não davam. Ele subiu numa figueira brava, como eu falei inicialmente, eu não sei que espécie de árvore é essa,
preciso pesquisar para saber, mas ela talvez não fosse uma árvore muito simples de se alguém subir nela, mas ele se esforçou, porque o reino de Deus é tomado à força, queridos. Você não vai conseguir vir para o reino de Deus e se manter na presença de Deus se não for pela força. E quando eu faço pela força, não é agressividade física, é uma agressividade por escolhas, sabe? Você vai ter que fazer escolhas novas na sua vida, você vai ter que tomar decisões. Zaqueu tomou uma decisão que não é comum. Aquele homem falou para Jesus: olha, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Isso é voluntariedade, é você realmente saber que você tem grande condição e que aquilo tudo que você tem não é necessário para você sobreviver e ser feliz. Não é necessário você viver com aquilo tudo, então você pode ajudar as pessoas e você vai ajudar as pessoas. Zaqueu fez essa opção. Zaqueu também falou que se ele havia defraudado alguém, ele haveria de retribuir aquelas pessoas, devolver para aquelas pessoas 4 vezes mais. Naturalmente, todas as pessoas que Zaqueu burlou pelo meio do caminho, aquilo trouxe crescimento financeiro para ele. Então ele tinha muito mais do que aquilo que ele roubou daquelas pessoas. Ele falou: eu vou devolver 4 vezes mais, e com certeza ele tinha isso para devolver. Queridos, eu já contei isso uma vez aqui numa das mensagens, e eu não me lembro, foi um dos nossos pastores que contou, que ele fala de uma, não sei se é uma parábola ou se aquilo é um fato verídico, mas eu acho que é um fato verídico. Uma pessoa que trabalhava numa grande empresa, ele era uma pessoa de confiança, e durante a sua vida, os anos que ele trabalhou ali, ele enriqueceu de forma ilícita, porque ele desviou muito dinheiro do seu patrão. E quando foi um dia, ele teve um encontro, assim como Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus. Isso é lindo. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele fez uma avaliação de toda a sua história, e ele percebeu que aquilo que ele havia feito para a empresa que ele trabalhou não estava correto, ele precisava devolver. Então tudo aquilo que ele havia roubado daquela empresa, ele juntou tudo numa conta e fez um único cheque para entregar para o seu patrão. E um dia ele procurou aquela pessoa que havia confiado nele e falou para ele: olha, hoje eu sou uma nova criatura, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu vim aqui, quero confessar a você que durante esses anos de vida, eu tirei muito proveito daquilo que é seu, e acabei me tornando essa pessoa que eu me tornei, um homem rico também. Então eu quero devolver para você aquilo que eu tirei injustamente, de forma ilícita. E aquele homem que era o empresário virou para ele e falou: não, se você tirou alguma coisa, não me trouxe nenhuma pobreza. Hoje eu sou um homem rico, a minha empresa cresceu, você fez parte desse crescimento, você me ajudou a crescer também. Então eu acho que se você tirou alguma coisa, isso não vai afetar a minha confiança em você, isso não vai afetar a nossa vida. Eu prefiro até que você continue com aquilo que você tirou, não tem problema não. Ele falou: não, mas eu prefiro entregar para você. Eu juntei tudo numa conta só, vendi algumas propriedades e está aqui, olha. Entregou um cheque na mão daquele homem se assustou quando ele viu aquilo. Quando ele pegou aquele cheque na mão, ele tomou um choque, que ele não fazia conta de quanto aquele homem tinha tirado dele. Mas aquele homem foi um homem decente a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus e ele veio e entregou tudo aquilo que ele havia tomado. Queridos, eu não estou dizendo para você que se você um dia fez coisas erradas, que você vai pegar tudo aquilo que você fez e vai devolver, que você vai passar para os pobres. Eu não sei o que você vai fazer, porque isso é uma coisa que você tem que ter no seu coração. Se você um dia errou contra alguém e você tiver a possibilidade de pedir perdão, peça. Se você hoje é um homem, uma mulher cristã, não tenha vergonha de chegar naquela pessoa e pedir perdão por algo que você tenha feito. Mas eu digo que um encontro com Jesus, ele tem que trazer mudanças na nossa vida. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, naquele encontro com Cristo, ele foi mudado a sua vida. E Jesus, quando falou para ele: Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje me convém
pousar na tua casa. Naquele encontro que Jesus teve com Zaqueu, Jesus percebeu a fidelidade no coração daquele homem. Jesus percebeu que aquele homem realmente estava arrependido, tanto que depois ele confirmou esse arrependimento quando ele disse que todo o que ele tinha, ele ia dividir a metade dele aos pobres, ia devolver para aqueles que ele havia lesado. Era um arrependimento verdadeiro. E aqueles homens que estavam seguindo Jesus, aqueles que viviam procurando ali uma forma de culpá-lo de alguma coisa, buscando um tropeço de Jesus, eles falaram aqui no verso 6, eles disseram assim, não no verso 6, no verso 7 eles dizem assim: e vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Queridos, eu quero dizer para você que na casa de um homem que não é pecador, ou seja, aquele homem que não vive na prática do pecado, que um dia já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Jesus já habita naquela casa. Ele vai entrar realmente na casa daquele que é um pecador. Quando esses homens que murmuraram aqui falaram, olha, o mestre está entrando na casa de um homem pecador, é lá que ele tem que entrar. O próprio Jesus já falou que quem precisa de médicos são os doentes. Quem precisa de perdão é aquele que vive na prática do pecado. Aquele que é pecador, como todos nós somos, mas que não vive na prática do pecado, Jesus já está lá. Aquele que um dia já entregou a sua vida ao Senhor e não vive na prática do pecado, claro, ele vive lutando contra o pecado, Jesus já habita na casa dele. Jesus precisa entrar na tua casa, que ainda não aceitou a Ele como Senhor e Salvador. E isso eu te provo, está escrito lá no capítulo 3 de Apocalipse, no verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei com ele, cearei ele comigo. Jesus está batendo a sua porta neste momento, quando você está ouvindo esta mensagem. Jesus está batendo a sua porta e pedindo para entrar. E só tem uma forma dele entrar, é se você abrir essa porta. Sabe por quê? A porta que ele está falando é a porta do coração. E a porta do coração não tem maçaneta, não tem trinco pela parte externa. A porta do coração ela só abre pela parte de dentro. Então você precisa abrir essa porta para que Jesus entre. Zaqueu fez isso. Zaqueu se arrependeu naquele momento quando ele viu Jesus. Ele se arrependeu dos seus pecados. E Jesus veio morar na casa dele também. E Jesus falou que ele também era um filho de Abraão. E que naquele dia estava chegando salvação naquela casa. Meu querido, você não quer salvação para a sua família? Você não quer um dia poder chegar nas mansões celestiais junto com a sua família? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Não tente, não fique pensando que se você continuar do jeito que está, você está melhor. Porque um dia, queridos, a palavra de Deus nos diz que todos nós iremos prestar conta do que fizemos ao Senhor. E aí? O que você vai dizer para Ele? Não importa se você é filho de um pastor, se você é filho de um presbítero, se você é filho de um crente fiel, salvação é individual. Você não vai para as mansões celestiais porque o teu pai é um pastor, é um pregador da palavra ou é um crente fiel. Você não vai para as mansões celestiais porque a sua esposa é uma crente fiel. Você não vai para as mansões celestiais porque o seu filho aceitou Jesus e fala todo dia com você: olha, pai, estou orando pela sua vida. Você irá morar nas mansões celestiais quando você tomar a decisão de andar nos caminhos do Senhor, entregar os teus caminhos nas mãos deles e deixar que Ele cuida de você. Aí sim, você vai morar nas mansões celestiais quando Ele vir buscar a sua igreja ou quando você for chamado por Ele. Pense, Zaqueu era um homem pecador, era um homem que se tornou rico, mas mesmo assim precisou se arrepender, precisou confessar os seus pecados para que o Senhor o perdoasse e
para que o Senhor fosse habitar na sua casa. Pense nisso. É muito importante que você entenda que salvação é individual e ninguém vai alcançar as mansões celestiais porque a sua família é crente, porque o seu pai é crente, porque a sua esposa é crente. É uma questão individual, é cada um de nós com o Senhor. Amém? Quero orar pela sua vida nesse momento e depois estarei fazendo as considerações finais. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro agradecendo por cada um desses irmãos que estão do outro lado desta tela, agradecendo por cada família, por cada homem, cada mulher, cada jovem que vão assistir esta mensagem. Que a bênção do Senhor alcance a cada um deles. Que esta mensagem, Senhor, possa encontrar guarida nos seus corações e que no nome de Jesus, Pai, cada uma dessas pessoas que estiver do outro lado, que ainda não aceitou a Ti como Senhor e Salvador, que elas possam sentir este desejo no seu coração. E que no nome de Jesus, Papai, nós possamos vê-las se dobrando diante da Tua majestade. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço. Guarda, Senhor, a vida de cada um que estão assistindo este vídeo. Guarda, Senhor, as suas famílias. Traz, Senhor, a Tua mão poderosa sobre eles. Guarda eles de todo perigo, de todo mal. Livra-os, ó Deus, do laço do passarinheiro. Que a Tua paz e o Teu amor esteja presente em todo o tempo das suas vidas e tudo seja para a glória do Teu santo nome. É o que eu te peço neste momento e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, meus queridos, que Deus abençoe sua vida. Mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para nós estarmos passando esta mensagem sempre para outras pessoas. Não deixe de também fazer o seu comentário. Se você gostaria de ouvir uma mensagem específica, deixe um comentário. Eu vou estar fazendo, eu vou estar orando a Deus e Deus há de me dar uma mensagem daquela que você gostaria de ouvir. Mensagem sobre a família, mensagem sobre jovens, mensagem sobre a volta de Jesus, não importa. Não esqueça também de contribuir conosco, passando compartilhando este vídeo com todas as suas redes sociais. Eu creio que o nosso objetivo uma hora será alcançado, que é de poder alcançarmos as 1000 inscrições, para que nós possamos ter condições de passar os nossos cultos até mesmo ao vivo. E enquanto isso não acontecer, eu vou fazendo esses vídeos humildemente, colocando para você, e peço que você não deixe de estar compartilhando conosco. Amém? Um beijo no coração, um forte abraço e que Deus o abençoe, e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.